A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. É uma grande alegria receber você neste momento. Oro para que a graça, a paz e a presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua família e a sua casa. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se já acompanha este canal, muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Que Deus continue te abençoando. Antes de iniciarmos, peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e compartilhe esta mensagem. Aleluia! Porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Um simples gesto seu tem o poder de fazer com que a palavra de Deus seja transmitida a outra pessoa que esteja precisando de esperança, consolo e uma direção. Agora te convido a deixar um pouco os problemas de lado, pegar a sua Bíblia, abrir o seu coração e vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes, convido você e vamos fazer uma oração juntos. Vamos lá. Pai amado, Deus eterno, te agradeço por este momento tão especial. Obrigada pela oportunidade de anunciar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo conduza esta mensagem, iluminando o nosso entendimento, falando profundamente ao coração de cada pessoa que está nos acompanhando. Que todo desânimo, tristeza, sejam substituídos pela presença que há em Cristo. Que vidas sejam restauradas, fortalecidas e que o teu nome seja glorificado através desta pregação. Nós entregamos este momento em tuas mãos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, abra sua Bíblia no texto que será a base dessa mensagem. E que o Espírito Santo fale profundamente o nosso coração. E vamos meditar na palavra de Deus. O texto hoje que se encontra, meditar na palavra de Deus, se encontra no livro do Gênesis, capítulo 6, que tem por título A Corrupção Geral do Gênero. Que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhos. Vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, e em suas gerações Noé andava com Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, aqui nós vemos que a história de Noé não é
apenas um relato do passado, mas um retrato profético dos últimos dias. O próprio Jesus, ele afirmou que a humanidade, ela viveria antes da sua volta de maneira semelhante aos dias de Noé. E assim, estudar a vida de Noé nos ajuda a compreender como devemos viver enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas, como está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 37, que diz: porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mas eu pergunto, quem era Noé? Noé, ele era descendente de Sete, filho de Lameque, pai de Sem, Cã e Jafé. O significado do nome de Noé significa descanso ou consolo. E a Bíblia aqui, ela relata que Noé, ele era um homem justo, um homem obediente à palavra de Deus, íntegro em suas gerações e que andava com Deus. No capítulo 6 ao versículo 9 do livro do Gênesis que acabamos de ler, mesmo vivendo em uma sociedade extremamente corrompida, Noé ele permaneceu fiel ao Senhor. E como eram esses dias de Noé? Podemos ver que no capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que a maldade do homem havia se multiplicado. Ou seja, o pecado, ele dominava todas as áreas da sociedade. A violência era algo comum. A Bíblia diz aqui no versículo 11 que a terra ela estava cheia de violência. Ou seja, a vida humana ela perdeu completamente o seu valor. As pessoas, elas ignoravam a Deus. Elas viviam apenas para satisfazer os seus desejos. Elas casavam, elas trabalhavam, elas compravam, mas elas ignoravam a importância das advertências divinas. Elas não davam ouvido à voz de Deus. E Jesus, o próprio Jesus, ele disse no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Vamos ler o que a palavra do Senhor diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e o versículo 37 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. E os tempos? Eu pergunto neste momento, os tempos atuais se parecem com os dias de Noé? A resposta é sim. Sim. Podemos perceber semelhanças entre esses aspectos, bastante semelhantes. Primeiro, o crescimento da violência. Guerras, homicídios, abuso, violência tem marcado a sociedade nos dias atuais. A corrupção moral. Os valores bíblicos são frequentemente ignorados e o pecado, ele é tratado como algo normal. A indiferença espiritual. As pessoas, elas não querem mais buscar a Deus. Elas estão mais preocupadas em bens materiais, estão preocupadas em seus próprios prazeres, ignorando a palavra de Deus. A falta do arrependimento, que assim como nos dias de Noé, nós podemos ver que muitos desprezam o chamado, como desprezaram nos tempos de Noé, hoje em dia nós vemos isso se repetir. A arca, irmãos, ela representa Cristo. Assim como Deus havia ordenado a Noé para ele construir uma arca para salvar a sua família, a arca hoje ela simboliza a salvação em Cristo Jesus. Assim como havia uma arca, apenas uma arca, para escapar do dilúvio,
nós podemos ver, a Bíblia ela nos ensina que há um único caminho, só há um caminho que leva à salvação. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Mas há uma diferença, porque a Bíblia diz que quem entrou na arca escapou, mas quem ficou fora pereceu. E podemos ver algumas características de Noé que precisamos imitar. A primeira característica é sobre a fé, porque Noé, ele acreditou nas palavras de Deus antes de qualquer sinal. Antes de Noé ver qualquer sinal da parte de Deus, ele creu. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 7. E podemos ler juntos essa passagem muito importante. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. A segunda característica de Noé que devemos imitar é a obediência. A Bíblia diz que Noé ele construiu a arca exatamente como Deus havia ordenado. E a verdadeira fé, ela produz obediência. A terceira característica é a perseverança. A construção da arca levou muitos anos. E mesmo enfrentando críticas e zombaria, Noé permaneceu firme. Aleluia. E a quarta característica diz respeito à vida familiar. Noé foi um homem que conduziu a sua família nos caminhos da salvação. E hoje Deus ele continua desejando famílias que caminhem juntas na fé. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele deixa um alerta para a nossa geração. Jesus ele declarou que a sua volta ela seria semelhante aos dias de Noé. Isso significa que muitas pessoas estarão vivendo normalmente quando ele retornar. A diferença aqui será entre aqueles que vigiam e aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, ou seja, aqueles que ignoram os sinais. E podemos tirar algumas lições práticas desse texto. Que Deus ele sempre oferece a oportunidade de arrependimento. A obediência ela vale mais do que a opinião das pessoas. Obedecer é melhor do que sacrificar. A fé verdadeira, ela permanece firme mesmo quando poucos acreditam. E devemos cuidar da nossa família espiritualmente. Precisamos estar preparados para a volta de Cristo todos os dias. E eu digo a você que Noé, ele viveu em uma geração marcada pela violência, corrupção, indiferença espiritual. Aleluia. Mas ainda assim permaneceu fiel, sim. Glória a Deus. E experimentou a sua proteção. E a história de Noé, ela continua sendo um poderoso exemplo para os cristãos de hoje. Aleluia. Os tempos atuais apresentam muitos desafios semelhantes aos dias de Noé. Em meio a uma sociedade que frequentemente se afasta de Deus, somos chamados a viver em santidade. Nós somos chamados para sermos santos, em andar em santidade, perseverança e fé. Aleluia. Anunciando a esperança que existe em Cristo. E assim como Deus fechou a arca no tempo determinado, também chegará o dia quando o Senhor retornar. Então, o tempo de buscar ao Senhor é hoje, é agora, porque talvez amanhã aproveitar enquanto a porta está aberta, porque depois pode ser tarde demais. Devemos viver como Noé e não como a multidão de sua geração, de sua época. A nossa família deve ser conduzida para mais perto de Deus, que possamos permanecer fiéis ao Senhor.
mesmo vivendo em uma sociedade corrupta, mas buscando sempre a santidade, a esperança, enquanto aguardamos a gloriosa volta de Jesus Cristo. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Agradeço pelo momento que você tirou para ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe você que está aí do outro lado. Muito obrigado por tudo.